Boa noite a todos, Laerte aqui, psicoterapeuta, canal Além da Mente, especialista em fagofobia, que é a dificuldade de comer, engolir e medo de engasgar. Mas hoje eu vim falar de um tema mais genérico, que seria a questão da psicoterapia, que é em si um cuidado, né, com a saúde mental, onde a gente consegue trazer melhor uma melhor forma das pessoas pensarem, melhor interagirem com as suas emoções, né, e os seus, em consequência, dos seus comportamentos para terem respostas mais assertivas e uma tomada de decisão mais adequada com determinado contexto de vida, né? Mas eu vou falar primeiro de uma questão mais de desmistificar algumas questões relacionadas à psicoterapia, né? Porque as pessoas às vezes têm em mente que simplesmente fazer terapia é bater um papo, né? E é muito diferente disso, porque não que não seja importante ter alguém com quem conversar num bar, numa festa, alguém que seja de confiança para que essa pessoa possa ter alguém com quem ela possa dividir, né, as suas queixas ou suas mazelas, seus contextos de vida ou algo que ela precise de ajuda naquele momento. Mas muito mais do que isso, a gente fala numa questão de escuta qualificada, né? Muitas vezes a gente acha que a pessoa, ela tá, enfim, ela tá ali num ambiente mais descontraído e de repente tem abertura para falar sobre qualquer assunto, e a terapia ela é um pouco diferente desse contexto, né? Justamente porque aqui a gente tem uma pessoa que ela está neutra, né? Ela estudou para que ela tenha uma escuta qualificada, saiba te escutar e passar melhores condições de como lidar e gerenciar e se autorregular com as questões que o ambiente nos traz, né? Seja tanto com familiares, seja tanto no seu trabalho, seja tanto questões que você tem que resolver no seu dia a dia, né? De que forma que eu faço isso? Então, não existe nada esotérico, não existe nada que transcende, e até isso é um ponto muito comum, porque muitas pessoas às vezes envolvem a questão da religião dentro do setup terapêutico, e isso acaba sendo bom e ruim ao mesmo tempo. Bom no sentido de trazer mais empatia, gerar uma conexão mais maior com aquela pessoa, mas em contrapartida existe um processo que a gente chama de transferência e contra-transferência, onde a própria pessoa, sem perceber, ela traz conteúdos pessoais ou crenças que foram adquiridas através da religião, a maneira que a pessoa tem de chegar à vida. E quando a gente traz isso para o setup terapêutico, uma parte do terapeuta ou do psicólogo, ele acaba interferindo nesse processo terapêutico. Tá? Então, aqui é essa a questão. Tá? E hoje a gente entende que existem várias questões que são multidisciplinares dentro da terapia. E, além da conversa, a gente precisa entender, através de uma anamnese, como que essa pessoa ela está vivendo, se ela está dormindo bem, se ela está comendo bem, se ela está fazendo exercício, quais são, de que forma a pessoa faz aquele determinado comportamento e o que por detrás dessa dinâmica de comportamento sustenta esse padrão. Às vezes, Freud falava muito disso, do inconsciente, mas existem padrões, muitas vezes, que são... Jung também falava disso, que é uma outra pessoa que eu gosto muito de estudar, que muitas vezes esses padrões de comportamentos automáticos são sustentados por uma dinâmica que é inconsciente. Então, é aquele eterno aprendizado, talvez, que eu aprendi com a mamãe, com o papai, depois vem com os amigos da escola, enfim, esse jeitão que a pessoa tem, ou, dando um exemplo, a pessoa tem de responder a esses estímulos que o ambiente nos devolve, e a gente às vezes não percebe.
né? Então, nesse momento, a gente diz que a pessoa ela não está desperta, mas desperta para quê? Não é despertar no sentido de ser uma pessoa superior ou espiritualmente falando iluminada, como Buda, não tem nada a ver com isso. Quando a gente diz a pessoa desperta, no sentido de estar desperta para entender como que é o funcionamento da mente, né? Como que a mente controla o corpo, como que a mente condiciona os nossos comportamentos e que como isso impacta o nosso dia a dia, né? Nas nossas relações, nas questões de como eu posso tomar uma decisão melhor para mim, ou evitar de procrastinar, ou ter medo de me expor. Então são várias questões sociais que são aprendidas e a gente acaba replicando esses comportamentos sem perceber. E aí a gente acaba, muitas vezes, perdendo pessoas no meio do caminho, ou simplesmente nos anulando e aceitando qualquer tipo de relacionamento, ou muitas vezes aceitando, para poder ser aceito, comportamentos que muitas vezes a gente poderia muito bem dizer não, ou definir um limite para que isso não acabe nos prejudicando. Então, hoje a gente entende que a terapia ou psicoterapia, que é o cuidado da saúde mental, ela não é apenas uma questão de conversar. Ela é muito mais multidisciplinar por trazer vários outros contextos sociais, por trazer uma questão fisiológica de como a pessoa está, de como está a rotina dessa pessoa. E tudo isso precisa ser analisado para que no final a gente possa entender de que forma que a gente possa organizar melhor todo esse contexto de vida, né? Então, muitas vezes hoje as pessoas buscam uma resposta ou um diagnóstico, e eu acho isso importante porque muitas vezes esse diagnóstico ele pode ser um norteador na forma de melhor tratar uma condição de transtorno, mas muitas vezes a gente não consegue enxergar como esse ser humano está vivendo, como que ele leva esse contexto de vida dela. Se é uma pessoa que tem noção de estar se alimentando bem, porque a gente não consegue separar o mental do fisiológico justamente porque a mente controla o corpo. Então, se o corpo ele não está bem, automaticamente isso vai ser impactado na mente, né? Um está ligado com o outro, então não tem como separar isso, né? Então, a terapia e o papel do psicoterapeuta ou psicólogo, do psiquiatra, é justamente ajudar e ser um agente facilitador para que a pessoa consiga organizar toda essa desconexão ou bagunça ou que está fora de contexto, na forma que primeiro ela se conheça, se permita se conhecer e ao mesmo tempo organizar melhor cada camada que tem de emoção, de como eu lido, como eu me enxergo na maneira que eu me apresento para essas experiências, como que eu interajo melhor com essas experiências e consiga ter respostas melhores que o ambiente me demanda. E claro, isso automaticamente faz com que, num processo final, me torne um ser humano melhor, um pai, um marido, um filho, né? Então, olha como isso é muito mais abrangente, né? A terapia te proporciona, através do autoconhecimento, você melhorando como ser humano, você possa fazer com que as próximas gerações, elas meio que indiretamente se mude padrões de comportamentos que são transgeracionais, que é aquilo que foi transmitido da tataravó para a bisavó, a avó, da mãe para o filho, e muitas vezes eu estou repetindo esse padrão de comportamento sem ao menos saber por que eu estou fazendo isso. Olha como é muito importante a gente poder blindar as próximas gerações e fazer com que essas gerações elas não sofram, às vezes por
anos, séculos, esse mesmo comportamento inadequado para as mais variadas situações que o ambiente se revela. Então, a terapia ela é muito mais do que simplesmente trazer um rótulo ou falar fulano tem isso, fulano tem aquilo. Tá, a partir do momento que eu tenho um diagnóstico, o que eu faço com isso? De que forma que esse diagnóstico me ajuda a eu me organizar internamente e ter uma tomada de decisão melhor para que eu evite problemas, para que eu possa entender algumas limitações que eu possa ter e, em cima disso, também, na maioria das vezes, trabalhar essas limitações de forma a tornar um hábito ou uma compensação benéfica para que eu tenha respostas mais adaptáveis mediante essas interações com o ambiente. Porque de nada adianta eu ter um nome, um rótulo e não saber o que fazer com isso. Porque muitas vezes eu vejo que as pessoas elas falam, eu tenho TDAH, eu estou bipolar, eu sou transtorno de personalidade, eu tenho borderline, mas o que isso efetivamente impacta na minha vida? O que isso muda na minha vida? É importante, talvez, eu saber, porque se eu for na CID-5 ou na DSM, ela vai me dar norteadores e parâmetros de quais processos ou de que forma eu posso melhorar essas minhas fragilidades ou questões que acabam impactando no meu dia a dia. Mas se eu não tenho essa consciência, acaba sendo algo que para mim não funciona para nada. Então a terapia, sim, ela vai trabalhar de forma mais prática como eu posso mudar certas questões dentro do meu contexto de vida e que eu possa ter comportamentos e atitudes mais assertivas. Mas, novamente, ela vai ir no foco daquilo que eu preciso melhorar, que eu posso melhorar, e em coisas que talvez eu preciso mais aceitar, né? Entendendo isso e aceitando isso, eu possa lidar melhor com essa situação. Né? Tem coisas que a gente simplesmente não precisa mudar. Ela se apresenta tal como é, e tal como é a forma que a gente vai melhor gerenciar isso e fazer com que a gente possa ter uma vida mais equilibrada. Né? Eu digo que dentro do contexto de vida, a gente tenta ao máximo evitar os extremos, né? Ou se aquilo é muito para o extremo de fazer muito isso, ou fazer de menos, em qualquer um dos extremos, isso vai trazer um prejuízo num contexto de vida, né? Então, a gente sempre vai falar dentro da terapia num caminho do meio, que é um ponto de equilíbrio onde eu consiga estar mais estável com as minhas emoções, onde eu consiga ser menos responsivo, né? Esse é o grande problema, porque muitas vezes a gente está agindo pela mente e a gente fala muito essa questão do livre-arbítrio. Será que realmente eu escolho essa minha tomada de decisão? Porque de forma inconsciente o corpo está sempre tomando decisões e respondendo através das interações do ambiente, buscando sobrevivência, manter o organismo vivo o mais protegido possível para que ele possa perpetuar a espécie, para que ele possa, através de uma deriva natural, trazer seres humanos melhores e que tenham condições de perpetuar esse conhecimento da espécie durante os séculos. Né? Então, esse é o grande objetivo da mente. E a mente, muitas vezes, ela vai sempre trazer uma condição de automatismo, de evitar o gasto energético, justamente para quanto menos eu tiver que pensar de forma mais refinada através do córtex pré-frontal, mais vai existir demanda energética, porque o cérebro ele é o órgão que mais consome energia do corpo. Então, quanto mais estável eu tiver, menos gasto energético eu vou ter. Então, só que isso, para nós, no estado de consciência, a gente paga um preço muito alto por isso.
Porque muitas vezes essas respostas automatizadas faz com que eu seja cada vez mais responsivo. Responsivo no sentido de tomar atitudes impensadas, atitudes agidas pela raiva, e toda ação gera para a gente uma consequência, que pode ser boa ou ruim. Na maioria das vezes vai ser ruim, porque se eu tiver tomado por uma emoção primária, como uma raiva, que ainda não deu significado, porque a raiva ela não é uma emoção, ela é visceral, é uma resposta fisiológica do corpo, isso vai me trazer uma consequência muitas vezes ruim. Então eu digo que hoje a terapia ajuda eu fazer com que eu possa treinar e gerenciar mais esses estados emocionais, a fim de que eu possa ter melhores respostas e escolhas mais assertivas dentro do ambiente, dentro do contexto de vida. Então isso eu digo que, da mesma forma que você vai na academia, treinar e a médio e longo prazo você quer ganhar uma maior força, maior resistência, ou vai fazer seu aeróbico para fortalecer teu coração, existe também ferramentas que vão fazer com que, a partir do momento que você pratique, você possa exercitar o cérebro para muitas das questões que, às vezes, a gente não tem nem consciência disso, né? Então, a terapia, ela não é... O terapeuta ali não está aqui para ser o salvador, o terapeuta aqui não pode se colocar acima de ninguém, da pessoa, simplesmente ele vai ser um agente facilitador, onde ele já passou com várias pessoas por esse processo terapêutico, e aí analisando todo esse contexto de vida, ele vai ajudar você a organizar todos esses pontos, né? Porque a pessoa às vezes ela olha como um todo e ela se encontra num labirinto sem fim, como se fosse uma cortina de fumaça e ela não consegue encontrar uma saída. Então, a partir do momento que a gente vai fazendo intervenções e vai mexendo em vários pontos da vida da pessoa em contextos de vida, ela vai tendo insights e vai percebendo que ela pode ter uma vida mais equilibrada, ela pode tomar uma decisão melhor, ela começa a olhar o seu parceiro com uma maneira diferente. Então, tudo isso, fisiologicamente, cria dentro do cérebro novos caminhos neuronais, novas sinapses, né? E esses caminhos neuronais, essas engramas neuronais que são as memórias e novos caminhos, essas novas tomadas de decisões, elas fazem com que o cérebro fisiologicamente ele comece a operar de forma diferente. Então a gente não está falando de misticismo, a gente não está falando de religião, a gente não está falando nem talvez de ciência pura, mas talvez de neurociência, atrelada àquilo que a gente tem hoje de evidência científica que seja de mais moderno, que é a terapia cognitivo-comportamental. Existem várias linhas terapêuticas, terapias de terceira onda, racional emotiva, dialética, terapia de aceitação e compromisso, que é a ACT. Então, existe hoje várias ferramentas que vão fazer com que a pessoa, que para cada caso, alguma linha terapêutica ela seja melhor, né, dependendo do contexto, e talvez em algumas partes a combinação de algumas delas seja mais assertiva em trazer essa melhora de vida do indivíduo como um todo, em todas as esferas da vida, tanto física como mental, né, e emocional, quer dizer, então hoje a gente entende que até os médicos trazem esse consenso, existe hoje uma medicina que ela é integrativa, né, que a gente entende que une todas as áreas, que unem corpo, mente e espírito em prol de uma qualidade de vida superior do ser humano. E a terapia ela não está fora disso. Ela faz parte desse contexto, como a psicoterapia, como a medicina, como a nutrição, como quando a pessoa vai fazer, como que é o nome até esqueci o nome agora, vai na fisioterapia, quando vai reabilitar a pessoa de algum machucado que ela tenha. Então, todas essas áreas, elas são correlacionadas, elas têm que se falar, né? E justamente para trazer esse equilíbrio do corpo como um todo. Por isso que a gente fala muito de terapias holísticas, mas holísticas não no sentido de não ter evidência científica.
Justamente porque a palavra holística, ela vem de terapia integral, integrativa, de geral, de a gente olhar para todo o contexto de vida do ser humano nas diversas esferas de tratamento terapêutico que existem, que são disponíveis. E tem muita coisa, gente, que às vezes não tem evidência científica, não tem comprovação científica e funciona. E a gente não vai usar, sendo que isso traz o resultado para a pessoa, como, por exemplo, acupuntura, né? É uma prática milenar. Tem comprovação científica? Não tem, mas a gente sabe que funciona. Dentro da psicoterapia, dentro da fagofobia em específico, a gente utiliza algumas ferramentas que otimizam esse processo, como o EMDR, o EFT, que é Emotion Free Technique, que é uma técnica de acupuntura sem agulhas, através do toque. Não tem comprovação científica, mas a gente, na prática, no dia a dia, dentro do contexto do processo terapêutico, no setup terapêutico, ela traz o resultado. Então, por que não usar? Claro, eu não vou utilizar às vezes coisas aqui que a gente sabe que existem muitas pessoas que propagam coisas que às vezes é charlatanismo, é mentira. Existem muitas coisas que estão utilizando como pseudociência para falar que isso é o caminho. E aí a gente não pode usar, né? A gente não pode falar de coisas, a gente vai sempre tentar usar coisas que tragam uma evidência científica, mas nem tudo tem comprovação científica. Então a gente toma esse cuidado de trazer aquilo que a gente tem de melhor para trazer o resultado para a pessoa. Tá? Então é isso, né? Eu queria trazer um pouco mais dessa questão de a gente poder ver a terapia como não como algo ruim, né? As pessoas acham, na cabeça das pessoas, desmistificar que não é uma coisa que, eu tô ficando louco, eu só vou procurar fazer uma terapia porque eu devo estar com um problema mental, eu tô ficando louco. Isso há muito tempo já passou, gente. Isso aí a gente tem que descontextualizar, desmistificar isso. Oi, Anne, seja bem-vinda, tudo bem? Tá me escutando? Tudo bom, Laerte? Bem, e você, como tá? Seja muito bem-vinda. Acho que está cortando aqui. Então, a gente percebe que existe todo... Oi, estou escutando. Então, existe todo um contexto na procura do profissional, na questão de saber se a pessoa ela traz uma bagagem na prática. Porque muitas vezes, diploma, gente, na parede, eu tenho um monte. Eu poderia colocar, quando eu fosse atender alguém, e mostrar um monte de papel. Mas para mim, o conhecimento que não é colocado em prática não serve de nada. É só simples. O conhecimento que a pessoa guarda e não coloca em prática, não adianta de nada. Então, nada que o conhecimento tenha, ou que você acumule de conhecimento, substitui a prática. Então, a coisa vai acontecer no fronte de batalha, quando você está ali com o paciente, conversando, escutando, vendo o que você pode melhorar, vendo o que você pode trazer de intervenção. Então, a gente precisa tomar esse cuidado para que a gente separe o joio do trigo e não acabe, talvez, tratando algumas questões que às vezes precisa de medicação, precisa ser tratado por psiquiatra, algumas precisam de internação. Então, isso cada qual vai tratar da sua maneira. Que é médico, vai tratar com médico psiquiatra, se precisar de médico, mas também é necessário fazer a terapia, porque só a medicação sem a terapia também não ajuda muito, porque a pessoa ela não tenha a consciência de mudança desses comportamentos, e que de forma que ela possa melhorar, e através do nutricionista, como melhorar a sua saúde do corpo, através da alimentação. Então, existe todo um contexto de vida para isso. Ok? Gente, eu vou encerrando por aqui. Quem tiver alguma pergunta depois que queira fazer para mim, fica aberto o espaço, só mandar para mim aí a pergunta, que eu vou responder com o maior prazer, tá bom? Espero ter aberto um pouco a mente aí do que é a terapia, desmistificar algumas coisas, para que serve, para qual é o contexto de vida e a forma que a gente pode
melhor gerir todo o nosso contexto de vida como um todo, tá bom? Uma boa semana para vocês, teve esse feriado agora, mas uma boa continuação aí da semana de vocês, que ela seja muito produtiva e muito satisfatória com o objetivo de cada um e dentro do contexto de vida de cada um, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, curte, dá um like e me segue aqui no meu canal do TikTok, lá tem bastante vários vídeos que vão ajudá-los a talvez algum deles possam melhorar aí o teu contexto de vida e o teu comportamento. Um grande abraço, fiquem com Deus.